Testemunho de um diácono, quando Deus acendeu o fogo da purificação. Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. É a história de um servo de Deus que, mesmo depois de anos na igreja, descobriu que o Senhor não se contenta com uma fé de aparência. Ele quer o coração. E quando esse irmão permitiu que Deus o purificasse, coisas que estavam escondidas há décadas vieram à tona, não para condená-lo, mas para libertá-lo. E o mais surpreendente, esse processo de quebra não foi só para ele, mas se tornou uma bênção para muitos na congregação. Vamos acompanhar cada detalhe, porque a mão do Senhor esteve presente em tudo. O homem que tinha tudo para ser feliz, mas não era. O irmão José Maria, ou Zé como todos o chamavam, era um dos diáconos mais respeitados da congregação. Casado há 28 anos com a irmã Ana, pai de 3 filhos criados no caminho do Senhor, donos de uma pequena mercearia que dava para sustentar a família com honestidade. Ele nunca faltava aos cultos, sempre chegava cedo para ajudar a organizar as cadeiras, visitava os enfermos, e até mesmo os irmãos mais novos o procuravam para conselhos. Do lado de fora, Zé era um exemplo, mas por dentro, algo consumia. Há 3 meses ele tinha começado a sentir um peso no peito que não era físico. Não era dor no coração, não era azia, era como se uma mão invisível apertasse sua alma toda vez que ele se ajoelhava para orar. Ele tentava ignorar, achando que era cansaço do trabalho ou até mesmo alguma tentação passageira. Afinal, quem nunca passou por uma fase de desânimo? Mas aquilo não passava. E o pior, quanto mais ele tentava se distrair, mais aquela sensação crescia. Até que uma noite, depois de um culto de oração, ele foi até o banheiro da igreja e, sozinho diante do espelho, viu seus olhos cheios d'água. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um medo que ele não conseguia explicar. Senhor, o que está acontecendo comigo? Ele sussurrou. E foi então que uma voz suave, não audível, mas clara em seu espírito lhe disse: Filho, há algo entre nós. Zé sabia muito bem o que aquilo significava. 2. O pecado que ninguém via, mas Deus via. 23 anos antes, quando Zé ainda era um jovem solteiro e recém-batizado, ele tinha cometido um erro que nunca contou a ninguém. Não era algo que as pessoas considerariam grave, não era roubo, não era adultério, não era violência. Mas para ele, era uma mancha que nunca tinha saído. Naquela época, ele trabalhava como office boy em uma empresa de contabilidade. Um dia, o dono da empresa, um homem já idoso e sem herdeiros, o chamou no escritório e lhe entregou um envelope com uma quantia considerável de dinheiro. Isso é para você, meu filho. Confio em você. Guarde bem, porque um dia pode precisar, disse o homem. Zé ficou surpreso, mas aceitou. Afinal, quem recusaria uma ajuda assim? O problema é que aquele dinheiro não era uma doação. Era um suborno. O velho contador estava desviando fundos da prefeitura e queria que Zé levasse os documentos falsificados até um funcionário público. No começo Zé resistiu, mas a pressão foi grande. Ninguém vai saber. É só dessa vez, o homem insistiu. E Zé, fraco na fé e com medo de perder o emprego, cedeu. Ele fez o que foi pedido. Uma vez. Só uma vez. Mas aquilo o marcou para sempre. Nos anos seguintes, ele se arrependeu, deixou aquele emprego, se batizou nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebeu o Espírito Santo, e até se tornou diácono. Mas aquele dinheiro, que ele nunca usou, mas também nunca devolveu, ainda estava guardado em um lugar que só ele conhecia, dentro de um livro velho, no fundo de um armário em sua casa. E agora, depois de tanto tempo, Deus estava lhe mostrando que aquilo ainda estava entre eles. 3. A noite em que o fogo desceu. Zé não sabia o que fazer. Confessar aquele pecado depois de tantos anos? E se os irmãos o julguem? E se ele perder a confiança da congregação? Mas por outro lado, como ele poderia continuar servindo a Deus com aquela mancha no coração? Ele passou uma semana em agonia. Não conseguia dormir direito, mal comia, e até sua esposa notou que algo estava errado. Zé, o que está acontecendo com você? Ana perguntou uma noite, enquanto ele ficava olhando para o teto, sem conseguir fechar os olhos. Nada, amor. Só cansaço, ele mentiu. Mas sabia que não poderia mentir por muito tempo. Até que na quinta-feira seguinte, durante o culto de doutrina, algo aconteceu que mudou tudo. O irmão que estava dirigindo a reunião leu um texto em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto as palavras eram lidas, Zé sentiu como se alguém tivesse acendido uma chama dentro dele. Não era uma sensação ruim. Era como se Deus estivesse dizendo: chega, hoje é o dia. E então, sem planejar, sem avisar, Zé se levantou. A congregação ficou em silêncio.
todos olhavam para ele, surpresos, porque não era comum alguém interromper o culto assim. Zé sentiu as pernas tremendo, mas uma paz estranha encheu seu peito. Ele abriu a boca e começou a falar. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa. Há muito tempo, quando eu era novo na fé, cometi um erro. Um erro que eu achei que estava esquecido, que Deus já tinha perdoado, mas que agora eu vejo que ainda estava me separando dele. Eu recebi dinheiro de forma desonesta, e mesmo depois de batizado, nunca tive coragem de devolver. Esse dinheiro ainda está guardado em minha casa. E hoje eu não aguento mais carregar isso sozinho. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Alguns irmãos trocaram olhares, outros baixaram a cabeça. Mas ninguém o interrompeu. Zé continuou. Eu não quero justificativas. Não quero que ninguém me defenda. Só peço que orem por mim, porque eu preciso fazer as coisas direito. Amanhã mesmo vou até a prefeitura, vou confessar o que foi feito, e vou devolver tudo, mesmo que isso me custe caro, porque eu não quero mais viver assim. E então, algo inesperado aconteceu. O irmão que estava dirigindo o culto se levantou, caminhou até Zé e o abraçou forte. Glória a Deus, irmão, ele disse. Isso não é vergonha, é vitória. Você está sendo livre. E como se fosse um sinal, outros irmãos começaram a se levantar. Alguns chorando, outros apenas em silêncio, mas todos com as mãos estendidas para Zé como se dissessem, nós estamos com você. Naquele momento, Zé sentiu como se um fogo purificador tivesse descido sobre ele. Não era um fogo que queimava, mas que limpava. E pela primeira vez em anos ele pôde respirar. 4. A provação que veio depois da confissão. Mas a história não terminou ali. Na verdade, foi só o começo de uma prova que Zé não esperava. No dia seguinte, como havia prometido, ele foi até a prefeitura e confessou tudo. O funcionário que o atendeu, um homem já de idade, ouviu seu relato com atenção. Você sabe que isso pode ter consequências, não é? O homem disse. Zé assentiu. Eu sei. Mas não posso mais viver com isso. O processo foi longo. Zé teve que prestar depoimento, assinar documentos, e até mesmo pagar uma multa pelos juros do dinheiro desviado há tantos anos. A quantia não era pequena, e ele não tinha como pagar tudo de uma vez. Mas, para sua surpresa, quando a notícia se espalhou na congregação, algo extraordinário aconteceu. Os irmãos começaram a se mobilizar. Não foi uma vaquinha, não foi uma campanha barulhenta, foi algo silencioso, mas poderoso. Um irmão ofereceu um empréstimo sem juros. Outro, que trabalhava como contador, se dispôs a ajudá-lo com os papéis. Até mesmo a irmã Ana, que só soube de tudo depois que Zé confessou, não o culpou. Se Deus perdoou, eu também perdoo, ela disse, segurando sua mão. Mas a maior surpresa veio de um lugar que Zé nunca esperaria. 5. O jovem que viu a luz através da quebra de Zé. Na congregação havia um jovem chamado Rafael. Ele tinha 22 anos, era filho de irmãos fiéis, mas há algum tempo tinha se afastado. Não ia mais aos cultos, não queria saber de oração, e até mesmo seus pais já tinham perdido as esperanças. Ele vai voltar quando Deus quiser, diziam, com lágrimas nos olhos. Mas Rafael estava presente na noite em que Zé confessou seu pecado. Ele não era de falar muito, mas naquela noite, algo tocou. Ver um diácono, um homem que ele sempre respeitou, se humilhar daquele jeito, sem medo das consequências, mexeu com algo dentro dele. Uma semana depois, Rafael apareceu na casa de Zé. Irmão, posso conversar com o senhor? Ele perguntou, tímido. Zé, surpreso, o recebeu. E então, Rafael começou a contar sua própria história. Ele tinha se envolvido com coisas erradas, drogas, más companhias, e até mesmo tinha roubado dinheiro dos próprios pais. Eu achava que ninguém ia me perdoar, que eu tinha ido longe demais. Mas quando vi o Senhor se levantando naquele culto, eu pensei, se Deus pode perdoar ele, pode me perdoar também. Zé ouviu tudo em silêncio. E quando Rafael terminou, ele não deu sermão, não o julgou. Só estendeu a mão e disse, vamos orar, filho. E ali, na sala da casa de Zé, Rafael se ajoelhou e chorou como nunca tinha chorado antes. Ele confessou seus pecados, pediu perdão a Deus, e na semana seguinte, estava de volta aos cultos. Pouco tempo depois, foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. E o mais lindo, Rafael não só voltou para a igreja, como se tornou um dos jovens mais dedicados. Hoje, ele ajuda na escola bíblica, visita os enfermos, e até já dirigiu cultos. Tudo porque um dia, um homem chamado Zé teve coragem de se quebrar. 6. A lição que Deus nos deixa. Irmãos, essa história não é sobre Zé. Não é sobre Rafael. É sobre Deus. Porque Deus não se contenta com uma fé de fachada. Ele não quer que a gente sirva a Ele com um sorriso no rosto e um peso no coração.
Ele quer todo o nosso ser. Zé poderia ter continuado vivendo aquela mentira. Poderia ter levado aquele segredo para o túmulo, e muitos nunca teriam sabido. Mas Deus, em seu amor, não deixou. Porque Ele sabe que o pecado não confessado é como um veneno, vai corrompendo aos poucos, até que a pessoa não aguenta mais. Mas quando Zé se humilhou, Deus o exaltou. Não da forma que o mundo exalta, com fama, com dinheiro, com elogios. Mas da forma que importa, com paz, com libertação, e com a capacidade de ser uma bênção para outros. E olhem só como Deus trabalha. O dinheiro que Zé devolveu foi usado para ajudar famílias necessitadas na cidade. O jovem Rafael hoje é um cooperador fiel. E Zé? Ele continua sendo diácono, mas agora com uma autoridade que não vem do cargo e sim da quebra. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os quebrantados. 7. E se você está lendo isso hoje? Talvez você esteja lendo este testemunho e pense, mas o meu caso é diferente. O que eu fiz é pior. Não tem mais jeito. Deixe-me lhe dizer uma coisa, não existe pecado grande demais para a graça de Deus. Se você está carregando algo que ninguém sabe, algo que te envergonha, algo que você acha que Deus nunca poderia perdoar, pare agora. Não espere mais um dia. Não espere a hora certa. A hora certa é agora. Deus não está esperando você se limpar para vir até Ele. Ele está dizendo, venha como você está. Eu mesmo vou te purificar. Talvez você tenha medo das consequências. Zé também teve. Mas sabe o que é pior do que enfrentar as consequências? Continuar escravo. E se você acha que confessar vai manchar sua reputação, lembre-se, a reputação que vem de Deus é mais importante do que a que vem dos homens. Hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje pode ser o dia em que Deus acende aquele fogo purificador em sua vida. Não como castigo, mas como amor. Porque Ele não quer só parte de você. Ele quer tudo. 8. Oração final. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por este testemunho que mostra o teu amor e a tua justiça. Senhor, se há alguém aqui ou lendo esta mensagem que está carregando um fardo escondido, um pecado não confessado, uma mentira que está sufocando a alma, nós te pedimos, dá a essa pessoa a coragem de se quebrar diante de ti. Não deixe que o medo ou a vergonha a impeçam de receber a tua graça. Purifica, Senhor, queima tudo que não vem de ti. E assim como fizeste com Zé, transforma essa quebra em bênção, não só para essa vida, mas para muitos outros que precisam ver que tu és um Deus de segunda, terceira, quarta chance. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se este testemunho tocou o seu coração, não guarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda está no trono, e Ele ainda perdoa. E se você é daqueles que está lutando contra algo escondido, lembre-se, a luz de Deus é mais forte do que qualquer treva. Fique firme. Ele está contigo. 9. O reencontro com a família, a restauração que só Deus pode fazer. Zé não imaginava que ao se render à vontade de Deus, estaria abrindo portas que há anos estavam trancadas. Uma delas era a relação com sua família. Desde que se afastara da igreja, as conversas com seus pais haviam se tornado raras e tensas. Sua mãe, uma irmã fiel da congregação, orava por ele todas as noites, mas as palavras entre eles eram poucas e cheias de um silêncio pesado. Seu pai, homem de poucas falas, olhava para ele com uma mistura de decepção e preocupação. Mas depois daquele culto em que Zé se quebrantou, algo mudou. Foi numa tarde de sábado depois do culto da mocidade. Zé estava ajudando a arrumar as cadeiras quando viu sua mãe entrar pela porta dos fundos do salão. Ela o viu, parou por um instante, como se não acreditasse no que via. Então, com passos lentos, se aproximou. Não houve palavras no primeiro momento. Só um abraço apertado, daquele que só uma mãe que orou anos por um filho perdido pode dar. Filho, eu não aguentava mais orar sozinha por você. Mas Deus ouviu. Ela sussurrou com a voz embargada. Zé sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. De um peso que finalmente saía das costas. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Foi tudo que conseguiu dizer. Ela segurou seu rosto entre as mãos, como fazia quando ele era criança. Deus já perdoou. Agora é hora de seguir em frente. Naquela noite, Zé jantou com seus pais pela primeira vez em meses. Não houve sermões, não houve cobranças. Só gratidão. Seu pai, que sempre foi reservado, colocou a mão no seu ombro antes de sair e disse: Fico feliz que você voltou, filho. A casa tá diferente com você aqui. Era pouco, mas era tudo. 10. O trabalho que Deus preparou, da vergonha à bênção. Uma das coisas que mais doía em Zé era a sensação de que, por causa de seus erros, nunca mais teria uma vida estável. As dívidas ainda estavam lá, o nome sujo, as portas fechadas.
Mas Deus não trabalha como os homens. 2 semanas depois de sua confissão pública, um dos cooperadores da igreja, irmão Paulo, um homem de negócios sério e respeitado na comunidade, o chamou para conversar. Zé, eu ouvi seu testemunho no culto. E quero te dizer uma coisa, Deus não joga fora vasos quebrados. Ele conserta, disse o irmão Paulo, olhando nos seus olhos. Zé baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei que o Senhor deve estar decepcionado comigo, irmão. Eu roubei da igreja. Como o Senhor pode confiar em mim? O irmão Paulo sorriu, daquele jeito tranquilo que só quem já viu Deus agir muitas vezes tem. Confio porque não sou eu que vou te dar uma oportunidade. É Deus. E Ele já provou que pode mudar você. Então, ele explicou, sua empresa de materiais de construção precisava de um ajudante geral. Nada glamuroso, mas era um emprego honesto. E mais, ele mesmo se responsabilizaria por Zé ensinando-o, orientando-o. Você vai começar do zero, Zé. Sem atalhos. Mas se trabalhar direito, vai crescer. E o mais importante, vai fazer as coisas do jeito certo. Zé aceitou na hora. Não era o salário dos sonhos, mas era uma porta aberta. E pela primeira vez em muito tempo, ele não precisaria mentir, não precisaria esconder nada. Nos primeiros dias foi difícil. Carregar sacos de cimento, ajudar a descarregar caminhões, limpar o pátio da empresa. Mas havia algo diferente, paz. Não havia mais aquele nó no estômago toda vez que o telefone tocava, não havia mais a paranoia de ser descoberto. Ele trabalhava, suava e no final do dia, recebia seu salário com a consciência limpa. E aos poucos, as coisas começaram a melhorar. 11. A primeira oferta depois da queda. Um gesto que mudou tudo. Um domingo, alguns meses depois de começar a trabalhar, Zé estava no culto matutino. Quando chegou o momento da oferta, ele hesitou. Suas mãos tremiam um pouco. Era a primeira vez que, depois de tudo que havia feito, ele colocaria dinheiro no envelope para oferecer a Deus. Será que Deus vai querer meu dinheiro? Depois do que eu fiz? Mas então ele lembrou das palavras do irmão que o visitou naquela noite escura. Deus não quer o que você tem. Ele quer você. Com as mãos ainda trêmulas, Zé pegou as notas que havia separado. Não era muito, mas era o que podia, e colocou no envelope. Quando o diaconato passou pela fileira, ele entregou com a cabeça baixa, como se ainda tivesse vergonha. Mas algo aconteceu naquele momento. Não foi um raio, não foi uma voz. Foi uma certeza. Uma paz que encheu seu peito, como se Deus estivesse dizendo, eu aceito. Você é meu. Naquela noite, ao contar as ofertas, o irmão responsável notou algo estranho. O valor total estava exatamente igual ao que faltava para pagar uma dívida urgente da igreja. Não era uma quantia pequena. E quando conferiram, viram que o envelope de Zé tinha sido o último a ser colocado. E era justamente a diferença que faltava. O irmão responsável não falou nada para ninguém, só sorriu e guardou aquilo no coração. Mas Deus não precisava de propagandas. Ele já havia mostrado para Zé que quando nos rendemos, até o pouco se multiplica. 12. O jovem que ninguém mais acreditava. O ministério nasce no silêncio. Zé não sabia, mas Deus já estava preparando o próximo passo em sua vida. Certo dia, enquanto ajudava na limpeza do templo, ele notou um jovem sentado nos fundos, sozinho. Era o Lucas, um rapaz de 19 anos que havia sido batizado há 2 anos, mas que depois de alguns tropeços havia se afastado. Sua família ainda frequentava a igreja, mas ele já não aparecia mais. E quando aparecia, era só para ouvir os irmãos falarem baixinho. Coitado, se afastou. Zé conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha há alguns meses. Vergonha, revolta, desespero. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou e sentou ao lado do jovem. Tudo bem, irmão? Perguntou com voz calma. Lucas nem olhou para ele. Tá, ué. Por que não estaria? Respondeu com ironia. Zé não se abalou. Ele conhecia aquela linguagem. Porque eu já fiquei no lugar que você tá. E sei que não tá tudo bem. Isso fez Lucas levantar a cabeça. Ah, é? E o que você sabe? Zé então começou a contar. Não com detalhes escabrosos, não para se exaltar, mas para mostrar que entendia. Falou das mentiras, das dívidas, da vergonha de olhar nos olhos dos irmãos. E principalmente falou de como Deus o havia tirado dali. Eu não tô aqui para te julgar, Lucas. Tô aqui para te dizer que tem saída. Mas você precisa querer. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com a voz embargada, eu já tentei voltar, mas todo mundo olha para mim como se eu fosse um fracasso. Zé colocou a mão no ombro dele. Deixa eu te contar um segredo. Os irmãos não são perfeitos. Eles também caem. A diferença é que alguns têm coragem de se levantar. E Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu coração. Aquilo foi o suficiente. Na semana seguinte, Lucas voltou.
E dessa vez não desistiu. 13. A campanha que ninguém esperava, quando Deus usa os quebrantados. Com o tempo, Zé e Lucas começaram a visitar outros jovens que haviam se afastado. Não com sermões, não com cobranças, mas com histórias de restauração. Eles iam às casas, sentavam, ouviam, e então compartilhavam como Deus os havia tirado do lamaçal. O que começou como um gesto simples se tornou um movimento. Jovens que há anos não pisavam na igreja começaram a voltar. Não porque alguém os forçou, mas porque viram que havia esperança. Em uma reunião de cooperadores, o irmão responsável pela mocidade chamou Zé e Lucas. Irmãos, nós temos visto um trabalho bonito aqui. Vocês têm tocado vidas que nós, por mais que tentássemos, não conseguíamos alcançar. Queremos que vocês liderem um grupo de estudos com esses jovens. Nada formal, nada pesado. Só um momento de partilha, oração e encorajamento. Zé quase não acreditou. Mas irmão, eu não tenho estudo, não sou pregador. O irmão sorriu. Deus não precisa de pregadores perfeitos. Ele precisa de servos que conhecem o poder da graça. E você, Zé, é a prova viva disso. E assim, o que começou como uma queda se tornou um ministério. 14. A carta que chegou sem aviso, quando Deus fecha ciclos. Um ano depois de tudo aquilo, Zé recebeu uma carta no correio. Não tinha remetente, só seu nome. Quando abriu, reconheceu a letra imediatamente. Era do irmão que ele havia roubado anos atrás. Zé, eu ouvi seu testemunho no culto regional semana passada. Não tive coragem de me aproximar de você lá, então resolvi escrever. Quando você me roubou, eu fiquei magoado. Não pelo dinheiro, mas pela traição. Confiei em você e você me decepcionou. Mas hoje, ouvindo você falar, entendi uma coisa: Deus não desistiu de você. E se ele não desistiu, quem sou eu para guardar rancor? Quero que saiba que eu te perdoei. Não por você, mas por mim. Porque carregar esse peso não me fazia bem. E hoje vejo que Deus usou até isso para te trazer de volta. Se um dia quiser conversar, estou aqui. Mas saiba que independentemente disso você tem meu perdão. Que Deus continue abençoando você e usando sua vida. Seu irmão em Cristo. Zé segurou a carta com as mãos trêmulas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Deus não só o havia perdoado, não só o havia restaurado, mas agora até as feridas do passado estavam sendo saradas. 15. O dia em que Deus mostrou que ele se lembra de tudo. Um domingo, durante o culto, o irmão responsável pela igreja fez um anúncio. Irmãos, nós temos uma notícia que vai alegrar o coração de todos. Há alguns anos, nossa igreja passou por uma situação difícil quando um irmão, em um momento de fraqueza, desviou uma quantia em dinheiro. Isso abalou a confiança de muitos e por um tempo, ficamos sem saber como recuperar aquilo. Zé sentiu o coração acelerar. Ele já sabia o que vinha por aí. Mas hoje, pela graça de Deus, podemos dizer que aquele valor foi totalmente restituído. Não por cobranças, não por processos, mas porque Deus tocou no coração daquele irmão que, arrependido, tem trabalhado para devolver tudo centavo por centavo. O salão ficou em silêncio por um momento. Então, espontaneamente, os irmãos começaram a se levantar, a aplaudir. Não era um aplauso para Zé, mas para a fidelidade de Deus. O irmão responsável então olhou para Zé, que estava sentado na última fileira, e disse: Irmão Zé, vem aqui na frente. Zé se levantou com as pernas trêmulas. Caminhou até o púlpito, onde o irmão o abraçou forte. Isso aqui não é só sobre dinheiro, irmão. É sobre restauração. Deus não só perdoou você, como usou você para abençoar esta igreja de uma forma que ninguém imaginava. Hoje, nós não só recebemos de volta o que foi perdido, como ganhamos um servo fiel, um irmão restaurado, e uma história que vai encorajar muitos. E então, algo que Zé nunca esqueceria, o irmão pegou um envelope e entregou a ele. Irmãos, além da restituição, alguns cooperadores se juntaram e querem abençoar o irmão Zé com esta oferta, para que ele possa quitar suas dívidas pessoais e começar uma nova fase com o nome limpo. Porque Deus não só perdoa como restaura em dobro. Zé não conseguiu segurar as lágrimas. Não era pelo dinheiro, era pelo amor. Era por ver que quando nos rendemos, Deus não só nos tira do buraco, como nos coloca em um lugar que nunca imaginamos. 16. A última lição. Quando Deus nos faz entender o porquê. Tempo depois, Zé estava em sua casa, lendo a Bíblia, quando seu filho mais novo, de 7 anos, se aproximou. Pai, por que o senhor chora quando lê a Bíblia? Zé sorriu e puxou o menino para o colo. Porque, filho, eu já estive perdido. E Deus me achou. Eu já estive quebrado. E Deus me consertou. Eu já estive sem esperança. E Deus me deu um futuro. O menino olhou para ele sério. O senhor é um herói, então? Zé balançou a cabeça. Não, filho. Eu sou só um homem que aprendeu que quando a gente cai, Deus não nos abandona.
Ele se agacha, estende a mão e diz: levanta. Ainda tem muito para fazer. E então, como se Deus estivesse confirmando aquelas palavras, Zé sentiu uma paz tão grande que só podia vir dele. Porque a história não era sobre Zé. Era sobre um Deus que não desiste. 17. Oração final. Um clamor por quem ainda está no escuro. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por este testemunho que mostra que a tua graça é maior do que as nossas quedas. Senhor, se há alguém aqui ou lendo esta mensagem que está carregando culpas, que está escondido nas trevas, que acha que não tem mais jeito, nós te pedimos, toca nesse coração. Mostra que não há pecado tão grande que a tua misericórdia não possa cobrir. Dá a essa pessoa a coragem de se levantar, de confessar, de buscar a tua face. E para aqueles que já estão de pé, mas ainda olham para trás com vergonha, lembra-os de que tu não guardas registros de nossas falhas. Tu nos chamas de meu filho, minha filha, e nos dás um futuro. Que cada um de nós possa, como irmãos, entender que as provas não são para nos destruir, mas para nos preparar. E que no final, a história não será sobre o que perdemos, mas sobre o que tu, Senhor, restauraste. Em nome de Jesus, amém. 18. Um convite que mudará sua vida. Se você está lendo isto e sente que sua vida é um amontoado de erros, de escolhas erradas, de portas fechadas, pare agora. Deus não está te olhando com raiva. Ele está te olhando com saudade. Talvez você tenha medo de confessar. Talvez tenha vergonha de voltar. Talvez ache que já é tarde. Mas Deus não tem relógio. Para Ele, hoje ainda é tempo. Não espere amanhã. Não espere quando as coisas melhorarem. Hoje pode ser o dia da sua restauração. Se você está em uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, vá até um cooperador. Converse. Peça oração. Não importa o que você fez, Deus já sabe e Ele já perdoou. Se você não está em nenhuma igreja, procure uma. Não por obrigação, mas porque lá você encontrará irmãos que, como Zé, já caíram e foram levantados. E eles vão te estender a mão, não com julgamento, mas com amor. Porque a mensagem de hoje não é sobre condenação. É sobre esperança. É sobre um Deus que não desiste de você. 19. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho não fique apenas nas palavras, mas se torne ação. Se você foi tocado, compartilhe. Há alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Não da forma que o mundo espera, mas da forma que transforma vidas. E se você é daqueles que está lutando contra algo escondido,